Graça e paz, meus irmãos. Estamos começando aqui mais um programa Palavra Viva pela Rádio Web Palavra Viva. Vocês podem estar aí baixando no seu celular e ouvindo toda a nossa programação 24 horas por dia. Nosso programa que fica disponível de segunda a sexta-feira ao meio-dia e às 21 horas. E também você pode aqui se inscrever no nosso canal Palavra Viva, deixar aí o joinha de vocês e aproveite também, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Nós vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora. Mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela Rádio Web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. Eu quero também incentivar a você a se inscrever no canal Miqueias Alves. Lá no nosso canal existe um conteúdo diferenciado daquilo que vocês acompanham aqui. Lá nós temos os nossos podcasts. Por exemplo, estamos no meio de uma série lá falando sobre os 7 pecados capitais. Ontem, segunda-feira, saiu lá mais um podcast. Eu bati um papo com meu amigo Jackson Roger e falamos sobre a gula. E um bate-papo muito interessante. Você que ainda não teve a oportunidade de conferir lá, gostaria de incentivar muito a você a acessar lá o nosso conteúdo. Vocês vão gostar bastante. E nós vamos também hoje dar aí seguimento à nossa série de exposições da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje falando sobre como viver para a glória de Deus. Essa é a pergunta. Como viver para a glória de Deus? E vamos encerrar aí capítulo 11. Capítulo 11 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos meditar nos versos 33 a 36 e concluir, fechar aí esse grande bloco aí da exposição da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que compreende do capítulo 1 ao capítulo 11, que é a parte doutrinária, a parte teológica da carta. E depois vamos dar início aí capítulo 12 a 16, entrando agora mais a fundo nas questões práticas da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então fiquem atentos aí, vocês ainda que não acompanharam nenhuma de nossas mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, eu gostaria de incentivar a você. Tem uma playlist aqui no nosso canal, Romanos, o Evangelho do Cristo Redentor, e você pode maratonar todas essas mensagens. Você com certeza será muito abençoado, muito edificado para a glória de Deus. Então vamos ouvir aí os nossos patrocinadores e nós voltamos já já. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade.
situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Muito bem, então vamos partir para a exposição da palavra de Deus. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Nós vamos meditar aí nos versos 33 a 36, que é esse hino de adoração que o apóstolo Paulo tece aí no final desse importante capítulo, né? No final dessa longa exposição sobre a teologia, falando sobre questões fundamentais aí para as questões da nossa salvação, etc. E aqui ele tece um hino de louvor e adoração a Deus, concluindo aqui com uma doxologia, né? Sua adoração, seu louvor a Deus. O texto diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, esse é um texto clássico, conhecido já de todos nós, e é um hino de louvor e adoração a Deus que o apóstolo Paulo tece aí no final de toda a sua argumentação, falando sobre o plano de Deus para com Israel. Então veja bem, no capítulo 9 nós vimos o passado de Israel, no que diz respeito à eleição. Capítulo 10 nós vimos o presente de Israel, no que diz respeito à rejeição de Israel para com Deus. Capítulo 11 nós vimos o futuro de Israel e os planos de Deus para com o seu povo. Esse Deus que tem planos muito bem estabelecidos para a salvação dos seus, em detrimento à rejeição de muitos deles. E aqui no verso de número 33 a 36, então, o apóstolo Paulo, ele não economiza em adjetivos, não economiza em elogios, em palavras de adoração ao Deus que, desde antes da fundação do mundo, determinou um plano de salvação para com seus eleitos. Diferente do que muitos fazem diante ao entendimento de Romanos 9, 10 e 11, Paulo, ele levanta as mãos para os céus e agradece a Deus e adora Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez por nós e faz por nós constantemente, nos dando aí uma bendita salvação em Cristo Jesus para a sua glória. De modo que ele levanta aí 3 perguntas muito pertinentes e que ecoam, que reverberam até os dias atuais, para que nós possamos pensar sobre o Deus que revelou para nós esse plano tão maravilhoso de salvação. Quando ele diz, quem conheceu a mente do Senhor? Quem poderia quem poderia perscrutar a mente de Deus? De onde vem esse plano tão maravilhoso? Só poderia vir de uma mente inteligente. Só poderia vir de um Deus sábio, que sabe de todas as coisas, que faz tudo em perfeição, tudo para o louvor da sua glória. Quem compreendeu a mente do Senhor? Pense em mim, pense em você, quão limitados nós somos, mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele é indizível, ele é infinito. Não dá para o infinito caber no finito. Quem pode entender, não tem como entender. É um plano excelso, é um plano que foge à nossa capacidade de pensamento. Ou quem foi o seu conselheiro? Ou seja, quem deu dicas para Deus? Quem elaborou um plano, um esboço e deu para Deus? Não tem como nem nós pensarmos em algo semelhante a isso. É um plano original. É um plano que Deus é o seu próprio conselheiro. Ele é o dono de toda a sabedoria, todo o conhecimento. E ainda, diante de tudo isso, nós vemos esse louvor. Tudo é dele, por ele, para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse é o hino de louvor e adoração que o apóstolo Paulo faz para nós.
Mas eu quero aqui, diante desse texto, fazer uma reflexão. Porque esse texto nos dá uma boa oportunidade de refletirmos sobre como viver para a glória de Deus. Porque o apóstolo Paulo está aqui nos apresentando o grande autor da nossa salvação, isto é, Deus. Aquele que elaborou todo um propósito, todo um plano que está sendo concretizado na história. E a nossa vida, ela reflete a glória de Deus. A nossa vida, ela só faz sentido quando nós estamos trabalhando para a glória de Deus, vivendo para a glória de Deus. Eu quero então aqui focar com vocês, pensar com vocês à luz desse texto, como viver, responder essa pergunta, como viver para a glória de Deus. E aqui 3 considerações nós poderíamos já dar. Primeiro, nós vemos a causa, porque dele. Segundo, o meio, por ele. E terceiro, o fim, para ele. Ou seja, se nós queremos de fato viver para a glória de Deus, nós temos que entender que ele é a causa, ele é o meio e ele é o fim. Todo o plano de Deus, toda a história, toda a criação, todas as coisas dizem respeito a uma única pessoa. Essa pessoa é Deus. Não é nada sobre mim, não é nada sobre você, é sobre ele. E seu grande plano de salvação é sobre Cristo, é sobre Deus, é sobre a Trindade. Toda a história, todas as coisas dizem respeito ao nosso Deus. Não é nada sobre mim, não é nada sobre você, não é nada sobre o Brasil, não é nada sobre alguma personalidade, não é nada, não. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Se nós perdermos isso de perspectiva, se nós perdermos isso de vista, nós não vamos atingir o propósito de Deus, que é viver para a sua glória. Que é viver para a sua glória. Nós precisamos entender isso. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo com vocês. E pensar na glória de Deus. E pensar em Deus em sua glória. Porque veja bem, o nosso Deus ele é triuno. É Pai, Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses, é um Deus, 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Deus, a qual nós servimos, ele criou o mundo espiritual e ele criou o mundo material. Ele chamou à existência todas as coisas. Antes de todas as coisas, não existia o que, mas quem. Esse quem é Deus. Esse quem é Deus. Muitos ficam tentando se perguntar o que havia antes de todas as coisas. Eu tenho a resposta. Não havia o que, havia quem. Quem é uma pessoa. Essa pessoa é Deus. É a Trindade Santíssima. De modo que até para nós definirmos Deus, para nós falarmos alguma coisa a respeito de Deus, o nosso vocabulário ele é limitado. Ele é limitadíssimo. Porque, por exemplo, Deus ele não existe. Deus ele é. Deus ele não existe. Deus ele é. Porque a própria palavra existir não cabe para Deus. Não pode ser atribuída a Deus. A palavra existir, que do latim é existire, ela é a junção de 2 palavras. Você tem aí ex, né? Essa preposição que significa partir de ou trazer algo para fora, e você tem o verbo existire, que significa colocar de pé ou firmar alguma coisa. E também pode significar aí parar, conter ou resistir a algo. Então, em todos de seus significados aqui, existir é algo, colocar algo de pé, colocar algo firme. Então, existir significa o quê? Surgir a partir de algo firme. O que significa existir? Surgir a partir de algo firme. E isso atribuído a Deus é uma heresia, porque Deus não pode ser extraído de nada anterior a ele mesmo.
Ele é antes de todas as coisas, ele é depois de todas as coisas, não existe nada antes dele, nem depois dele haverá outro. Ele é. O nosso Deus é. Ele não existe, ele é. Simplesmente é. É complicado de nós entendermos isso, porque isso foge à nossa compreensão. Ele é a causa não causada. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a razão de tudo. Não existe ninguém antes e nem depois dele haverá. Ele é. Ele é. Isso é tão interessante porque quando nós pensamos nesse Deus, um Deus que se revela, um Deus que se dá a conhecer, porque veja bem, o nosso Deus, que Deus é esse? Ele é um Deus que se deu a conhecer. Ele é um Deus que se permitiu conhecer, ele se revelou. Ele se revelou até chegar à plenitude da sua revelação, que é próprio Cristo. Mas antes disso, ele o quê? Se revelou. Nós, por exemplo, quando falamos da revelação de Deus, a primeira palavra nas Escrituras relacionada ou atribuída a Deus é Elohim. Elohim significa o Deus poderoso, o Deus todo-poderoso, que é o plural de El, deuses, mas não no sentido politeísta da palavra, mas no sentido de um plural majestático, falando da grandeza desse Deus. Aquele Deus que é forte, que é poderoso. E por exemplo, a palavra El, ela vai aparecer só no Antigo Testamento 2.200 vezes. Fora as ramificações relativas à palavra com El, que é Deus se revelando de maneira pessoal aos seus. Por exemplo, a palavra El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, ou El Elyon, o Deus Altíssimo, ou El Olam, o Deus Eterno. Como também nós podemos conhecer a esse Deus como Adonai, que é o Senhor, governador, mestre, possuidor de autoridade. Ou ainda nós podemos conhecer o nosso Deus por Iavé, o eu sou o que sou. As palavras que ele disse lá para Moisés na sarça, como as variações do seu nome, Iavé, eu sou o que sou. Como, por exemplo, Iavé Jireh, o Senhor proverá. O Iavé Mekadsiken, o Senhor vos santifica. Ou Iavé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. O Iavé Roi, o Senhor é o meu pastor. Ou Iavé Shalom, o Senhor é minha paz. Ou Iavé de Sidiqueno, o Senhor é a nossa justiça. Ou Iavé Shammah, o Senhor está ali. Ou Iavé Elohim, Israel, o Senhor, Deus de Israel. Então veja bem, esse Deus que se revela e se revela de suas muitas formas. Porque Deus se deu a conhecer ao seu povo. Deus se deu a conhecer aos seus. Ele não é um Deus inacessível, não. Ele é um Deus acessível que permitiu que as suas criaturas o conhecessem. Porque ele mesmo se revelou a elas. Por exemplo, nós temos os atributos de Deus. Atributos incomunicáveis, atributos comunicáveis, que são aquelas características a respeito de Deus, aquelas propriedades, aquelas particularidades a respeito de Deus que revela para nós quem de fato ele é. Por exemplo, os atributos incomunicáveis são aqueles dos quais nós, como seres limitados, não conseguimos entender na sua plenitude. Nós não conseguimos entender na sua plenitude. Nós pensamos sobre, mas não conseguimos entender porque somos limitados por nós mesmos para entender. Vou dar algum exemplo para vocês. Por exemplo, a independência de Deus. Deus, ele é autoexistente. Como entender isso? Não tem como entender, porque nós somos seres criados. Nós existimos a partir de, mas Deus não. Deus é independente, ele é autoexistente. Deus não é um ser carente. Deus, ele não criou a mim e a você, ou a criação, ou os seres espirituais, porque ele estava carente. Não, ele é independente, ele é autoexistente, ele é autossuficiente. Ele não precisa de nada e nem de ninguém para ser quem ele é. Ele existe em si mesmo. Ele subsiste em si mesmo, não precisa de mais nada e de mais ninguém. E isso foge à nossa compreensão. Por quê? Porque isso está além da nossa realidade. Um outro exemplo, a eternidade de Deus. Deus, ele sempre existiu.
E eternidade não é uma unidade de tempo. Eternidade não é uma unidade de tempo. Se você tira 1000 anos da eternidade, sobra quanto? Eternidade. Se você tira 1 milhão de anos da eternidade, sobra quanto? Eternidade. Se você tira 1 bilhão de anos da eternidade, sobra quanto? Eternidade. Eternidade não é uma unidade de tempo. A eternidade não tem início e não tem fim. A eternidade sempre existiu. E o nosso Deus, ele é eterno. Isso foge à nossa compreensão, porque somos seres criados, somos seres temporais, estamos limitados a tempo e a espaço. Nosso Deus não. Nosso Deus é eterno. Ele, inclusive, é o autor do tempo. Se ele não tivesse chamado todas as coisas, o tempo também não existiria. Deus é eterno. Deus, ele está fora do espectro do tempo. Deus, ele vê presente, passado e futuro como uma coisa só. Somos nós, seres temporais, que observamos a questão do tempo como um antes e um depois. E um agora. Para Deus, não. Para Deus, presente, passado e futuro é uma coisa só. Ele é eterno. Ele está fora do tempo. Então, bem como outros atributos de Deus, a sua imutabilidade, a sua unidade, a sua infinitude, a sua onipresença, onipotência, onisciência, soberania e assim por diante. Deus, ele é o quê? Ele tem atributos. Ele tem atributos incomunicáveis. Um outro exemplo aqui, que é muito interessante para mim, a onipresença. Eu ouvi uma explicação sobre a onipresença que eu guardei no meu coração. Porque até então eu tinha um entendimento sobre a onipresença de Deus. Se vamos supor que isso aqui é todo o universo criado. Deus, ele obviamente é maior do que o universo. Então ele o que? Transborda o universo. Isso prova o porquê Deus, ele é onipresente. Deus é onipresente por quê? Porque ele é maior do que toda a sua criação. Ele transborda a sua criação, ele preenche todas as lacunas. Mas eu vi uma explicação ainda melhor do que essa, para falar sobre a onipresença de Deus. Que Deus, ele é onipresente porque ele pode estar em todos os mundos e tempos possíveis ao mesmo tempo. Deus, ele está no presente agora e ele também está no passado e ele está no futuro. Ele está em todos os mundos possíveis, ele está em todos os tempos do mundo possível. Por isso que ele é onipresente. Ele está no meu nascimento e já está na sua morte. Ele está no meu presente, ele já está no meu amanhã. Ele já está no meu passado, ele está em todos os lugares. Ele preenche todas as lacunas. Por isso que ele é onipresente. Mas ele também tem o quê? Ele tem atributos comunicáveis. Nosso Deus, ele tem o quê? Atributos comunicáveis. Ele não apenas tem atributos incomunicáveis, ele tem também atributos comunicáveis, como por exemplo, a sua santidade, sua justiça, a sua paz e tantos outros atributos comunicáveis. Por que nós temos o entendimento de certo e errado? Porque Deus comunicou conosco o que é a sua santidade. Então esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que se revela e se revela em seus muitos atributos. É um Deus que está no controle de todas as coisas. Isso é preciso ser entendido. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus precisava de algum ser criado para reafirmar a sua glória? Porque veja bem, se Deus ele é autoexistente, se ele não precisa de ninguém para ser Deus, ele precisava de alguém para dar glória ao nome dele? Ele precisava de elogios para si, para ser adorado? Ele precisa. Ele é um Deus carente, depressivo, ansioso, com baixa estima. Ele precisa da sua soberania ser reafirmada, de ser convalidado para que ele possa se sentir bem? Deus, ele é assim? Não. Então por que a glória dele, por exemplo, ele não divide com ninguém? Por que então toda a criação tem que dar glória ao nome dele? Afinal de contas, se ele não precisa disso, por que ele exige isso? Porque isso é algo exigido das suas criaturas. E a resposta é óbvia. É porque o nosso Deus, ele é soberano. O nosso Deus, ele não é tirano, ele é soberano. E a soberania é um atributo exclusivo de Deus.
O que é a tirania? Tirania é alguém usurpar, querer usufruir, querer dar um golpe de estado para aquele que é o soberano, que ocupa o lugar de soberano. Porque o soberano é quem? É aquele que é por direito. Veja bem, o Salmo de número 24 diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, tudo é dele. Ele não usufruiu isso de outro. Não, tudo é dele. Então, se tudo é dele, tudo tem que glorificar o seu nome. Se eu não der glória a Deus, eu estou pecando, porque só ele é digno de glória. Só ele é dono de todas as coisas. Só ele é soberano do universo. A glória não é para Deus porque por uma questão de necessidade pessoal egoísta. Não. A glória é algo que eu tenho que reconhecer e eu que tenho que dar. A glória é algo que diz respeito às criaturas criadas por Deus. Somos nós que precisamos dar glória a Deus. Somos nós que precisamos reconhecer que a Ele toda a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração. Do contrário, nós estamos pecando contra a ordem natural das coisas. Nós damos glória a Ele porque não tem como nós darmos glória a qualquer outro. Dar glória a qualquer outro que não seja Deus é roubar a verdadeira glória de Deus. É inverter a posição das coisas. É conferir glória a quem não é digno de glória. A quem não é merecedor de glória. E o nosso Deus, Ele é digno de glória. Ele é o dono de tudo. Ele criou todas as coisas. Tudo é dele. Mundo espiritual, mundo material. Todas as coisas glorificam o seu nome. De modo que eu não posso inverter esses papéis. De modo que eu não posso perverter esse propósito de Deus. Porque do contrário eu estaria pecando. E é aqui que eu quero enfatizar algo para mim e para a sua vida. Muitas vezes as coisas não acontecem bem na minha vida e nem na sua vida. Sabe por quê? Porque nós não estamos dando a Deus a glória que lhe é devida. Deixa eu ler um salmo com vocês. Salmo de número 29. Salmo de número 29. Olha só o que Davi escreve. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cetros, sim, o Senhor quebra os cetros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cevas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assentou como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Dai ao Senhor a glória que lhe é devida. Na beleza da sua santidade, nós não podemos dividir a glória que só pertence a Deus. A nossa vida tem que ser um tributo de glória ao Rei da Glória. Ainda o Salmo 24, texto belíssimo das Escrituras, diz, versículo de número 8, quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Nós não podemos dividir a glória que pertence somente a Deus. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Diz lá, Apocalipse capítulo 4, que os anciões tiram suas coroas e depositam aos seus pés. E lhe dão a glória que lhe é devida. Diz que os serafins voam, Isaías capítulo 6, ao redor do trono, e dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Todo louvor e adoração pertence a Deus, e nós não podemos perder isso de vista, porque só Ele é digno de glória.
Então, como viver para a glória de Deus? Não tem como viver para a glória de Deus de outra maneira, a não ser nos curvando diante dele, diante a pessoa de Cristo, o nosso Salvador, que despiu-se da sua glória, para que eu e você não fôssemos destituídos terminantemente da glória de Deus. Que eu e você possamos entender e guardar essa palavra no nosso coração. Nós temos uma vida, e a nossa vida diz respeito a glorificar a esse Deus que é digno de toda a glória. Nós glorificamos a Deus do nosso deitar ao nosso levantar. Nós glorificamos a Deus em palavras, nós glorificamos a Deus em ações, nós glorificamos a Deus em pensamentos. Quando nós o ofertamos, quando nós levantamos a nossa voz para o adorar, todas as coisas que nós fazemos, quer comamos, quer bebamos, tudo nós estamos fazendo para a glória dele. Por isso que nós temos que ter clareza de que a nossa vida é um culto de louvor e adoração a esse Deus. A nossa vida, a nossa salvação, tudo que somos é por causa da glória de Deus, da bondade de Deus sobre nós. Que nós possamos entender essa palavra, guardar no nosso coração. Que Deus abençoe vocês nesse dia. E amanhã estaremos de volta aqui, dando seguimento à nossa série na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.